Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Marcos, sou professor de língua portuguesa aqui do Mérito. Hoje eu programei, né? A gente vai ver hoje uma revisão da disciplina de língua portuguesa. Fiz um apanhado lá, os temas que mais costuma cair na prova e hoje então eu vou falar um pouquinho do que mais costuma cair aí na sua prova da UNIRV, tá bom? Vamos lá. O tema que mais cai Todo, toda prova geralmente tem ali uma questãozinha dessa, gêneros textuais, né? Fazendo uma revisão aí, eu já dei uma aula aqui de gêneros textuais, né? Tipologia e gêneros, né? Falei de todos os tipos de texto, né? Textos descritivos, textos narrativos, injuntivos, dissertativos e expositivos, característica de cada um, é isso? Então, o texto descritivo é o texto que tende a descrever alguma coisa, é um texto que tem muitos elementos dos cinco sentidos. Então, é um texto que vai trabalhar muito a questão visual, vai trabalhar muito a questão olfativa ou auditiva, né? Faz uma descrição detalhada daquilo que ele quer passar, seja uma imagem, um espaço, uma sensação, um lugar, uma emoção, se o texto descreve, né, essas sensações a ponto até da gente meio que sentir, né, tem bem ideia do que é que está se passando, eu estou diante de um texto, né, do tipo descritivo. O texto narrativo, por outro lado, né, ele já vai ter características diferentes, né? É um texto que tem uma história, né, o que a gente chama de enredo, que vai se passar em determinado tempo, num determinado espaço. A gente encontra o narrador presente, né? A gente encontra personagens, né? Personagens principais, personagens secundários, né? É, tudo isso dentro da narrativa. Textos injuntivo, relembrando, são textos que têm o objetivo de quê? Informar, né? O objetivo de dar ordem, de informar alguma coisa. Quando a gente olha, por exemplo, manuais de gramática, quando a gente olha, por exemplo, receitas, né? Aquele texto informativo que está ali te dando ordem, ó, faça isso, quebre ovo, vamos pegar uma receita, né? Pegue três ovos, quebre um ovo na tigela, asse a tantos graus Celsius a sua mistura, misture até virar uma massa homogênea. A gente está diante de textos injuntivos, né? Normas, leis, quando você pega ali, por exemplo, uma gramática, quando você pega, por exemplo, algum código civil, né? Esses textos de leis, a gente tem ali o quê? Ordens, o que é permitido, o que não pode. Então, estamos diante de um texto injuntivo. O texto dissertativo é um texto que a gente fala, né? Você vai encontrar no texto ali uma certa propriedade para falar daquela temática. Então, assim, um tema, a gente tem um tema, aquele tema ele é discorrido com tanta propriedade, né? Geralmente uma terceira pessoa, né? Tende-se a estar em terceira pessoa, alguém falando de determinada coisa ou de determinado tema com a propriedade. Então, eu estou diante de um texto dissertativo. E o texto expositivo, né, é aquele texto que expõe uma opinião, expõe algum fato, expõe algum acontecimento, né? Essas são as tipologias. Dentro de cada tipo, a gente tem os gêneros, ok? E aí, gêneros textuais, por exemplo, quando a gente pega uma narrativa, né? A gente tem gêneros que tendem, não é assim, não adianta eu falar, não é como falar, toda crônica, a crônica é um gênero, eu vou falar, toda crônica é narrativa. A crônica ela tem muita tendência a ser narrativa, mas ela costuma ter, né, uma tipologia primária, né, aquela tipologia mais recorrente e algumas outras características das outras tipologias ali atrás. Dependendo do gênero que a gente está lidando,
a gente não consegue ver ao certo ali, né? A gente pode falar, não, uma crônica, né? Como a crônica se estrutura ali com uma história, com personagem, tá? Vamos falar que ela tende a ser narrativa, mas assim, a gente pode ter uma crônica narrativa, né? Sendo uma narrativa, com muitos elementos de uma descrição presente. É totalmente possível. Então vai depender ali de onde que a gente vai estar analisando, beleza? Então, cada tipologia dessa aqui vai ter determinados gêneros textuais ali em cima, tá? Então, por exemplo, no gênero narrativo, quais são, ou no tipo narrativo, quais são os gêneros que tendem, né, a ter essa tipologia? Quando a gente olha para uma crônica, para uma novela, para um romance, é, eles tendem, né, a ter essas características do tipo narrativo. Eles tendem a ser narrativos, né? Um conto também. Quando a gente olha, por exemplo, para um texto, igual eu estava dando um exemplo, né? Quando a gente olha para uma receita, um texto mais jurídico ali, muito cheio de leis, de normas, a gente percebe características ali dos textos em injuntivo, né? É, Quando a gente olha, tá num jornal, por exemplo, ali, aí a gente vê uma coluna, um artigo de opinião, né? A gente percebe que tá muito voltado ali, tem muitas características de um texto expositivo, às vezes dissertativo, mas mais expositivo, né? Então, assim, os gêneros são diversos, né? A gente não consegue nem listar, né? A quantidade, porque os gêneros também eles são fluidos também, né? Eles surgem e depois deixam de ser usados, ou usa-se mais, usa-se menos, né? Igual um gênero que vem caindo muito em desuso, já foi muito usado, era a carta. Carta, o bilhete, eram gêneros muito utilizados. Conforme o tempo foi passando, eles vão caindo em desuso, né? Hoje em dia, assim, não vou falar que hoje não existe carta. Existe, ainda se tem, né? Alguns órgãos, né, emitem cartas para pessoas, né? Mas você tem ali também muitos gêneros que acabam substituindo esse gênero. O e-mail, né, que é um gênero. O WhatsApp também, que é um gênero. Essas mensagens instantâneas, né? WhatsApp, Telegram, é, redes sociais que tem ali o recurso ali, né? Tem esse recurso de conversar, né? No chat. Então, assim, são todos gêneros textuais que surgem e às vezes acaba substituindo outros gêneros, tá bom? Focando mais aqui na narrativa, como eu falei, né? Os elementos da narrativa tem tendência por ter essas características, né? De ter um tempo, de ter um espaço, personagem, enredo, narrador, né? Esse narrador ele pode ser tanto em primeira pessoa, ou seja, o narrador personagem, né? O narrador que participa da história, quanto ele pode ser em terceira pessoa, o narrador que visualiza a história e conta ela, ou pode ser até um narrador onisciente, né? Que é um narrador que é, tem uma visão mais holística ali total da história, né? Conta essa história por fora dela, né? Então, é, e questão de espaço também, né? Tempo e espaço. Tempo e espaço na narrativa é muito atrelado. Tempo e espaço, geralmente tempo passado, ou um tempo futuro, ou um tempo presente. Às vezes, né, dependendo da história, quando a gente tem, assim, ao que eu observei, né, em todas as questões aqui da Unirv, eles não é, tendem a pegar textos muito longos, né? Ou trechos de textos muito complexos, assim, um trecho de um romance, algo nesse sentido, assim. Geralmente são textos mais curtos, um conto, uma crônica, né? Quando a gente está ali trabalhando na narrativa, quando a gente está no descritivo, dissertativo, a gente tem um pedaço ali de uma coluna de jornal,
ou um pedaço ali de um artigo de opinião. São mais textos curtos, de gêneros curtos, ok? É, porque essa noção de tempo, às vezes, quando a gente tem alguma espécie de romance, né, a gente trabalha esse tempo na questão de digressão, né? A personagem que, às vezes, entra numa digressão de uma memória e aí tá no presente, vai no passado e como que aquilo influencia coisas agora do futuro, né? Textos mais elaborados, mais complexos, maiores, né? Que não é uma coisa que costuma cair muito nessa prova, mas é bom comentar, né? O foco maior aqui é no narrador, né? Nessas características que a gente consegue ver em textos menores, tá bom? Vamos ver algumas questões, ou no próprio gênero também, né? Características do próprio gênero também. Vamos ver algumas questões aqui. Vamos brincar um pouquinho aqui. Vamos para a materialidade do texto, da análise textual aí. E aí a gente vê como que costuma cair na prova, né? Como que a prova cobra esse conteúdo, tá bom? Aqui a gente tem um texto do Afonso Romano de Santana, intitulado O Cronista é um Escritor Crônico. O primeiro texto que publiquei em jornal foi uma crônica. Devia ter eu lá uns 16 ou 18, ou, desculpa, 16 ou 17 anos. E aí fui tomando gosto. Dos jornais de Juiz de Fora, passei para os jornais e revistas de Belo Horizonte. E depois para a imprensa do Rio e São Paulo. Fiz de tudo, ou quase tudo, em jornal. De repórter policial a crítico literário. Mas foi somente quando me chamaram para substituir Drummond no Jornal do Brasil em 1984 que passei a fazer crônicas sistematicamente. Virei um escritor crônico. O que é um cronista? Luiz Fernando Veríssimo diz que o cronista é como uma galinha. Bota seu ovo regularmente. Carlos Eduardo Novaes diz que crônicas são como laranjas, podem ser doces ou azedas e ser consumidas em gomos ou pedaços, na poltrona de casa ou espremidas na sala de aula. Já andei dizendo que o cronista é um estilita. Não confundam por enquanto com estilista. Estilita era o santo que ficava anos e anos em cima de uma coluna, no deserto, meditando e pregando. São Simeão passou 30 anos assim, exposto ao sol e à chuva. Claro que de tanto purificar seu estilo, diariamente o cronista estilita acaba virando um estilista. O cronista é isso, fica pregando lá em cima de sua coluna no jornal. Por isto, há uma certa confusão entre colunista e cronista, assim como há outra confusão entre articulista e cronista. O articulista escreve textos expositivos e defende temas e ideias. O cronista é o mais livre dos redatores de um jornal. Ele pode ser subjetivo, pode e deve falar na primeira pessoa sem envergonhar-se. Seu eu, como o do poeta, é um eu de utilidade pública. Que tipo de crônica escrevo? De vários tipos. Conto casos, faço descrições, anoto momentos líricos, faço críticas sociais. Uma das funções da crônica é interferir no cotidiano. Claro que essas que interferem mais cruamente em assuntos momentosos tendem a perder sua atualidade quando publicadas em livro. Não tem importância. O cronista é crônico, ligado ao tempo, deve estar encharcado, doente de seu tempo e ao mesmo tempo pairar acima dele. É, aqui embaixo, né, tem a fonte, né, que geralmente eles disponibilizam, da onde que veio o texto, né? E aí vamos para as questões. Assinale V para verdadeiro ou F para falso para as alternativas de acordo com o texto. Toda prova, né, eu já falei nas outras aulas, né, e torno a falar agora, e faz parte da revisão, o quê? Toda a prova da Univ ela é muito interpretativa, né? Então, assim, você vai olhar para a questão, as questões estão bem relacionadas ao texto. É, do jeito que está no texto, geralmente é o que eles tendem a cobrar nas questões. Muito interpretativo. É o modo, né, deles. Então, vamos lá.
Faz-se no texto uma diferenciação entre articulista e cronista, em que se percebe que o articulista está envolvido com a produção de textos dissertativos, enquanto o cronista tem mais liberdade para criar seus textos de uma perspectiva mais subjetiva, inclusive em relação aos tipos de conteúdo que aborda em suas crônicas. Aqui ele brinca um pouquinho, né? Textos dissertativos ali, então o articulista produz um texto mais dissertativo. Então, qual que é a característica do texto dissertativo, né? É um texto que aborda um tema com propriedade, né? Então, se eu tenho que ter propriedade, eu tenho que ser objetivo, né? E aí ele fala, o cronista tem mais liberdade para criar seus textos de uma perspectiva mais subjetiva. Então, eu estou no campo da narrativa, né? Eu não tenho esse compromisso ali com uma objetividade, esse compromisso com eu falar sobre determinado assunto com certa propriedade. Não, é uma narrativa, é mais flexível, né? Mas ele estabelece essa diferenciação, vamos ver aqui no texto, na hora onde ele fala de articulista. Aqui, colunista, onde ele falou de articulista? Aqui. O articulista escreve textos expositivos e defende temas e ideias. O cronista é o mais livre dos redatores de um jornal. Ele pode ser subjetivo, pode e deve falar na primeira pessoa sem envergonhar-se. Há uma certa confusão entre colunista e cronista, assim como há outra confusão entre articulista e cronista. Então, ele está estabelecendo diferenças, né? Diferenças entre um colunista e um cronista, e diferenças, né, entre articulista e cronista. São papéis diferentes. Por quê? Porque a gente está lidando com gêneros diferentes. Então, é o produtor do gênero, um produtor de gênero diferente, obviamente, vai ser diferente também um do outro, porque os gêneros são diferentes. O articulista escreve textos expositivos e defende temas e ideias. O cronista é o mais livre dos redatores de um jornal. Aqui ele fala, articulista e cronista, em que se percebe que o articulista está envolvido com a produção de textos dissertativos, enquanto o cronista tem mais liberdade para criar seus textos de uma perspectiva mais subjetiva, inclusive em relação aos tipos de conteúdo que aborda em suas crônicas. Ah, no texto, propriamente, né, tá falando de... aqui, ó, tá vendo que fica bem claro, ele fala, né? O articulista escreve textos expositivos. E aqui ele já vem, né? Percebe-se que o articulista está envolvido com a produção de textos dissertativos. Essa questão ela é uma questão verdadeira, tá? Sim, ele estabelece uma diferenciação, né? O texto tem essa diferenciação entre articulista e cronista, fala, né, que esse cronista tem mais liberdade para criar seus textos de uma perspectiva mais subjetiva, inclusive em relação também ao conteúdo, né, da crônica, não precisa ser algo verídico, factual, nesse sentido, como se cobra, por exemplo, de um texto mais objetivo. Mas a dúvida, né, que poderia surgir aqui, né? Textos dissertativos e textos expositivos. O dissertativo e expositivo, eles estão muito similar. O que foi que aconteceu? É aquilo que eu disse. Tem gêneros, né? Tem gêneros que tendem a ter uma tipologia muito específica. Igual se eu estou lidando com crônica, a gente pensa crônica já narrativa, né? Se eu penso conto, narrativa. Aí já tem gêneros que é um pouco mais difícil essa classificação. Quando ele fala aqui de articulista, quem que é o articulista? O articulista é quem escreve artigo de opinião. Um artigo de opinião,
né? É, tende-se a ser, um artigo de opinião tende-se a ser um texto dissertativo, né? Eu dissertar, eu estou dando, eu estou, o mesmo jeito que ele é dissertativo, ele é muito expositivo também, né? Por quê? Porque eu estou expondo a minha opinião, eu estou expondo que argumentos eu tenho. Por isso que o autor aqui, o Afonso, entende, né, o articulista como quem escreve textos expositivos e defende temas, né? Então ele está expondo o ponto de vista, ele está expondo o como que ele está defendendo o texto dele. E aqui a questão, né, já vai interpretar o articulista como um produtor de texto dissertativo, ou seja, um produtor de um texto é uma pessoa que escreve sobre determinado tema com propriedade para falar daquele tema. Então aqui é aquilo que eu comecei a falar na aula, né? Alguns gêneros, eles vão ter ali, quanto à tipologia, ele vai ter essa certa, a gente vai ter uma dificuldade de caracterizar ele, né? Seja dissertativo, seja expositivo. Ainda mais o dissertativo expositivo, ou até o dissertativo argumentativo também, né? A gente encontra gêneros que as características deles são muito similares, né? Então a gente pode encontrar uma pessoa, né? Quem está analisando ali, que vai perceber mais características expositivas ou mais características dissertativas, né? Eu não posso defender aqui e falar, ó, o articulista produz texto dissertativo. Não vou falar isso por quê? Porque eu olho para a materialidade do texto. Então, às vezes, suponha que você é um articulista. Você pode fazer aqui um artigo de opinião que seja mais expositivo. Você pode fazer um artigo de opinião que seja mais dissertativo. Você tem essa possibilidade. Então, eu vou ter que olhar para o texto e ver que elementos aquela materialidade do texto ali me dá. Não dá para mim falar todo artigo de opinião é dissertativo ou todo artigo de opinião é expositivo, tá bom? Às vezes vai dar vai destoar, né, um pouco é, esse elemento aí na hora de caracterizar esse gênero aí. Mas essa questão ela é verdadeira, tá? Só aconteceu aqui uma contraposição aqui, né, desse entendimento do que é um texto dissertativo e o que é um texto expositivo. Não é que um está errado, né? Não é que a questão está errada, não é isso. Tanto é que o foco maior é o quê? Porque textos dissertativos e textos expositivos tendem a ser mais objetivos, tem que abordar uma temática específica, tem que ter uma certa objetividade, enquanto que a crônica não, é mais subjetiva, tá bom? Então essa questão tá correta, ela é verdadeira. Isso aí elucida mais aquilo que eu falei, que às vezes a classificação de um gênero dentro de uma tipologia é um pouco complexa. B. Ao afirmar que algumas crônicas perdem sua atualidade, o texto sugere que há outras crônicas que ultrapassam seu momento histórico, permanecendo atuais mesmo com o decorrer do tempo. Crônica tem muito a ver, né, com essa questão temporal, né? Então, uma crônica que perde sua atualidade, mas assim, ao mesmo tempo que dependendo de determinado assunto, né, a crônica ela tem a ver com o tempo ali de produção dela, né? Então, assim, às vezes ela deixa de ser atual, não é uma crônica que está ali, foi produzida no mesmo tempo aqui do leitor, né? Mas assim, ela ultrapassa o momento histórico. Eu posso escrever uma crônica abordando temas aqui agora do ano de 2024, de algum problema, de algo aqui de 2024. Mas, dependendo do problema que eu abordo aqui agora, essa crônica, mesmo eu lendo ela em 2030, 2035, ela vai fazer sentido. Então ela ultrapassa esse momento histórico de produção, né? Ela não é um recorte momentâneo aqui desse ano de 2024, ok? Então, conforme o tempo vai se desenrolando, a crônica tende-se a
permanecer sempre atual. Às vezes você vai ler uma crônica ali da década de 60, uma crônica da década de 80, é por alguns elementos linguísticos ali que você vai perceber que ela não é sua contemporânea. Pelos elementos temáticos, né, a temática abordada dentro da crônica, você vai falar: nossa, esse cronista lá dos anos 80, lá dos anos 50, está falando de coisas agora da atualidade. Então a crônica ela tende a permanecer, né, é, nesse ela tende a permanecer sempre atualizada, né, a temática da crônica. Então a letra B também é verdadeira, né? O texto fala disso também, né? Aqui, ó. Uma das funções da crônica é intervir no cotidiano. Claro que essas que interferem mais cruamente em nossos momentosos tendem a perder a sua atualidade quando publicadas em livro. Não tem importância. O cronista é crônico, ligado ao tempo, deve estar encharcado, doente de tempo e ao mesmo tempo pairar acima dele. Então ele não pode ficar preso no tempo. Uma crônica bem escrita, né? É uma crônica que está sempre se atualizando, ela nunca está presa, congelada ali no tempo. Ok? Vamos para a letra C. Na passagem Fiz de tudo, ou quase tudo, em jornal, de repórter policial a crítico literário. O trecho posterior aos dois pontos é uma explicação da oração anterior? Verdadeiro, né? Olha para a oração principal ali. Fiz de tudo, ou quase tudo, em jornal. Aqui a gente tem uma oração completa, né? Quem fez? O sujeito é indeterminado, né? Tá em terceira pessoa. Mas como ele tá falando dele mesmo, a gente sabe que quem é. Mas fiz de tudo. Quem faz, faz algo, né? Então, fez de tudo em jornal. Isso foi o que ele fez, né? Aí ele vai dar uma explicação o que que é esse tudo ou quase tudo em jornal. Então aqui a gente já vai ter uma oração subordinada adjetiva apostiva, né? Ela está funcionando como um aposto, uma explicação a mais de um termo da oração principal. Então, ali, ó, de repórter policial a crítico literário. Então, ele explica o que que é esse de tudo em jornal, ok? Letra C, verdadeira, então. Vamos para a letra D? No trecho exposto ao sol e à chuva, a crase é facultativa? Será que é? Falso. Ok? Essa crase aí, vamos olhar a regência do verbo exposto, né? O exposto, do verbo não. Do verbo? Deixa eu olhar. Cadê? Você tá... Aqui. São Simeão passou 30 anos assim, expondo ao sol e à chuva. Exposto, né? São Simeão passou 30 anos assim, exposto ao sol e à chuva. Então aqui não é do verbo expor, né? Ele é um predicado, tá sendo um predicativo de sujeito. Quem passou? São Simeão. Passou o quê? Exposto ao sol e à chuva. Então ele é um predicado. Não é do verbo expor, né? Parece, não é? É, exposto ao sol, então aqui a gente está lidando com o quê? Regência nominal, né? Então, esse exposto é exposto a algo, a alguma coisa, né? O exposto, ele pede, né, essa preposição. A preposição a rege esse termo, né, o exposto. Então, exposto, se você está exposto a algo, né? Que é ali, ó, exposto ao sol, por isso que aparece o ao, né, que é uma preposição que é essa preposição a, mais o artigo definido masculino, o, que junto se torna ao, né, porque
O sol é um substantivo masculino e o outro elemento, chuva, é feminino. Então a gente precisa dessa crase. Por quê? Porque a crase é o quê? É essa preposição mais o artigo definido feminino, né? Tornando ali a crase. É como se fosse assim, vamos pensar, a crase é o feminino do ao, né? Então, pela regência ali nominal do exposto, essa crase ela não é facultativa, ela é obrigatória. Então a letra D é falsa, ok? Vamos resolver mais umas quatro questõezinhas aqui. Às vezes você pode tentar resolver, né? Coloca pause, que é um vídeo, coloca pause, tenta resolver, coloca aí nas suas anotações aí as respostas suas, e aí depois vê, né? Aí eu resolvendo o comentário ali diante de cada uma das questões. Beleza? Tenta, tenta desenvolver ali uma linha de raciocínio aí da prova. Letra A. A origem etimológica dos vocábulos crônica e cronista e crônico é a mesma, derivando do termo grego cronos, relacionado ao tempo, o que explica o fato de crônicas serem sempre textos narrativos, isto é, relativos à passagem do tempo. É, posso dizer, né? Eu posso. O texto me dá. O texto não fala hora nenhuma de etimologia das palavras aqui, né? Você não vê hora nenhuma ele voltando. Crônica é do grego cronos, tem a ver com tempo. Você vê isso. Você vê ali no final quando ele fala, né? O cronista é crônico, ligado ao tempo, né? Você vê esse momento ali. Mas aqui o que que acontece? Numa análise, né? Sim, crônica, cronista, crônico, tem ali essa mesma derivação ali do grego cronos, né? Mas aqui, afirmar que crônica é sempre um texto narrativo e relativo à passagem do tempo, não. Então, aqui a gente está diante de uma alternativa falsa, né? A crônica, ela não tem a ver com passagem do tempo, né? Ela tem a ver com o quê? Não é passagem do tempo. Ela tem a ver, ela tem essa questão ali do tempo, ali relacionada ao tempo, aonde ela se mantém sempre atualizada. Não é um texto histórico, um texto relativo à passagem do tempo, é um texto histórico. Quando você pega uma linha do tempo que vai te falar ali da passagem do tempo em determinado momento, de um momento até outro, né? E falar também, crônicas serem sempre textos narrativos. Aquilo que eu falei, elas têm tendências a ser textos narrativos, né? Mas relativos à passagem do tempo. Hum. Alternativa A, falsa. B. No decorrer do texto, o autor apresenta algumas definições de cronista e, ao final, aponta uma das funções do gênero crônica. Sim, né? Olhando para o texto, a gente vê isso. Que ele traça essas definições de cronista, né? Estabelecendo até comparações com outros produtores de outros gêneros, né? Quando ele fala cronista e etilita, cronista e estilista, cronista e colunista, cronista e articulista. E vai que no final até ele vem falar, né? Claro que essas que interferem mais cruel. Cadê? Que tipo de crônica escrevo? De vários tipos. Conto casos, faço descrições, anoto momentos líricos, faço críticas sociais. Uma das funções da crônica é intervir no cotidiano. Claro que essas que interferem mais cruamente em assuntos momentosos tendem a perder sua atualidade quando publicadas em livro. Não tem importância. O cronista é crônico, ligado ao tempo. Deve estar encharcado, doente seu tempo e ao mesmo tempo pairar acima dele.
Então aqui ele fala ó, qual que é as funções da crônica, né? Que é essa interferência ali no cotidiano das pessoas, tá bom? Então, letra B, verdadeira, né? C. O autor faz uma analogia entre o cronista e um. Aqui foi o corretor, aqui era etilita, etilita mesmo, sem o S. Então, o autor faz uma analogia entre o cronista e um etilita. Nega, porém, que esse tipo de escritor seja um estilista. Então, fazendo um adendo aqui, ó. Aqui é o etilita, tá, gente? Etilita. É porque o corretor corrigiu aqui e eu mesmo arrumando ele corrigiu de novo. Então, vamos lá. O autor faz uma analogia entre cronista e o etilita. Faz, né? Ele estabelece essa relação aqui cadê? No primeiro, aqui, ó, bem aqui. Já andei dizendo que o cronista é um etilita. Então, aqui, estabeleceu aqui a comparação. Ele é um etilita. O cronista é um etilita. Fez essa comparação. Nega, porém, que esse tipo de escritor seja um estilista. Olha no final. O cronista etilita acaba virando um estilista. Tá vendo? Então essa negativa ali tá errada, né? A única coisa que ele estabelece ele faz aqui uma negação, tá aqui, ó. Quando ele fala, não confunda com estilista. Então, não confunda estilita com estilista. Mas aí ele fala lá embaixo. O cronista estilita acaba virando um estilista. Então, a letra C é falsa, né? Ele não nega que esse escritor seja um estilista. Lá na frente, ele acaba falando que o escritor, o cronista estilita, é um estilista, no final das contas, né? Lembrando que estilita. D. Segundo o texto, o cronista dos grandes jornais é um escritor crônico porque escreve sistematicamente, diariamente. Ele fala isso? Os cronistas de Segundo o texto, o cronista dos grandes jornais é o escritor crônico. Não estou dizendo que o cronista é o elitista, o escritor crônico. Aqui, ó. Ele fala lá em cima. Mas foi somente quando me chamaram para substituir Drummond no Jornal do Brasil, em 1984, que passei a fazer crônicas sistematicamente, ou seja, diariamente. Virei um escritor crônico. Então, ser um escritor crônico é um escritor que escreve o quê? Sistematicamente, diariamente, né? Tem que ter o crônico, né? Esse marcador crônico, né? Esse marcador, essa qualidade, né? O que que é algo crônico? É algo sistemático, é algo que corriqueiro, é algo que é diário, algo que está sempre presente, né? Então, quando ele fala aqui embaixo, ó, o cronista é crônico, né? Virei um escritor crônico. Ele está falando disso. É um escritor que está diariamente ali escrevendo, ok? Então, o cronista dos grandes jornais é um escritor crônico, porque escreve sistematicamente, diariamente. Letra D também é verdadeira, ok? Gente, então é isso, tá? Bons estudos para vocês, espero ter contribuído aí com a prova, né? Contribuído aí com vocês aí nos seus estudos aí para a prova, né? Gostaria de falar aí que aqui a gente, aqui no Mérito, né? A gente tem um curso preparatório aí para o vestibular de medicina da Unirv. Então, assim, qualquer dúvida, dúvidas pontuais, dúvidas específicas aí, a prova tá chegando, então, tô com dúvida em essa questão específica de português, estou com dúvida na matemática, na biologia, na física, na química, na redação. Entre em contato com a gente, marca uma aula aí para poder
fazer um plantão de dúvida, né? Esclarecer melhor a determinado assunto, ok? Muito obrigado e até a próxima.